Olá, boa tarde. O podcast Mulheres do Azul dessa quarta-feira, 12 de novembro, entrevista a produtora cultural e artesã, a Carmen Lúcia Prado, do Escambau, Cultura de Boiçucanga, da Costa Sul. Seja muito bem-vinda. A Carmen, ela é formada em antropologia, especializada em negócios sustentáveis. Reside há mais de 30 anos em São Sebastião, se dedica ao estudo das fibras vegetais da Mata Atlântica e à produção artesanal de papéis, através da iniciativa sustentável Papel de Quintal. Participou da fundação da Associação Comunitária Costa Sul e, desde 2019, é membro fundadora e gestora cultural do coletivo Escambau Cultura. A série de podcast Mulheres do Azul é uma produção do Instituto Mapumaalanga, realizada com recursos do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. Eu sou a jornalista Gloriete Gasparetto e hoje estou aqui substituindo a Priscila Siqueira. Então, podemos conversar? Podemos. Também é muito tempo, esses 30 anos que você está aqui. Você tem uma formação em sociologia, você trabalhou como professora. Como é que você decidiu juntar essas suas qualidades para trabalhar com papel e com a arte e a cultura aqui da região? Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a Casa Brasileira, Instituto Mapumaalanga, a Priscila e a você pelo convite e pela dedicação da gente aqui gastar um tempo falando um pouco da história, da minha história, né? Que é a nossa história. Que é a nossa história de São Sebastião e a história de muitas e muitas mulheres que a Priscila muito bem sabe observar e trazer, né, luz para isso. Bom, eu, sim, trabalhei, cheguei em Boiçucanga em 1992, janeiro de 92, trabalhando como professora do Estado, dentro da minha formação acadêmica. Você chegou a dar aulas aqui na Costa? Sim, trabalhei na Escola Estadual Walter Vergani durante 3 ou 4 anos, quando decidi que não queria mais aquilo. Eu via muitos horizontes. Era engraçado, eu via Boiçucanga como um lugar onde eu poderia realizar o que eu quisesse. Era essa sensação que eu tinha naquele momento. De liberdade. Liberdade criativa, inclusive. Era. E eu acho que foi dessa maneira que um dia parei de trabalhar como professora, repentinamente, disse não quero mais. E aí o olhar da gente começa a ir para outros lugares, né? Um dia uma amiga chegou e me convidou para participar de um curso de papel artesanal num espaço cultural chamado Bacarirá, que não existe mais, mas que foi um espaço fundador de muitas culturas e artes na Costa Sul. Na hora que ela me convidou, me veio imediatamente uma imagem de eu escolhendo um livro para comprar e escolhi a edição que eu levaria pelo papel, que era a edição, lembro até hoje, hoje eu sei, era um papel pólen de uma gramatura um pouco maior, né? Você já tinha sentia essa atração pelo papel. Aquele convite me remeteu a isso e eu falei, vou. E fui, era um curso de 8 dias,
10 vagas preenchidas, e ao final do curso a professora pegou as minhas mãos assim e disse: você tem mãos de papeleira. Eu nunca tinha ouvido falar de papel artesanal, nunca tinha ouvido falar a expressão papeleira, mas eu fiquei com aquilo, né? Nossa, eu gosto disso. E assim, eu e, na ocasião, mais uma outra pessoa, Regina, nós ficamos uns 3 ou 4 anos somente pesquisando fibras dali do entorno. Porque todo papel é isso. É fibra. Hoje eu posso falar isso muito simples. Todo papel é a união. A união não sistêmica, sim, e não metódica, mas sim embaralhada de fibras. Isso é um fio de cabelo, menos praticamente. de 1 centímetro. É isso aqui, ó. É verdade. Isso é todo e qualquer papel. Quer dizer, exige né? delicadeza. Todo e qualquer papel. Habilidade. Isso aqui já são várias fibras juntas. Esses 3 centímetros aqui, Uau. quase invisíveis, já são dezenas de fibras juntas. É muito interessante. Então, a gente, entendendo isso, começou a fazer uma pesquisa sobre as fibras daqui do entorno. Em 2001, 2002, junto com a minha filha, então, nós resolvemos aplicar esse conhecimento que eu vinha acumulando, essa pesquisa, e a gente fundou o Papel do Quintal. Papel do Quintal porque, prioritariamente, usamos as fibras do quintal da casa em que moramos, eu e meu companheiro. Então, lá existia um bananal. A gente já havia recuperado esse bananal por conta de manter a cultura local. E decidimos, então, fazer comercialmente o papel e fazer o litoral conhecer mais um uso possível da bananeira. Né? Que é linda, graficamente também é uma planta maravilhosa. O nome científico dela é musa paradisíaca. Então, assim, já diz, o nome realmente já diz. Ela é uma planta maravilhosa que nos traz alimento, que pode ser utilizada como alimento em todas as suas partes, desde a folha, desde o tronco que vira o tal do palmito, desde o coração, as bananas verdes, que são os dedinhos, e as bananas maduras na sua totalidade também. Né? E a casca, o coração, que é usado como punk, né? Como planta. A bananeira, ela é uma musa paradisíaca. E os resíduos dela também podem ser muito utilizados. Então, no meu caso, no nosso caso, do papel do quintal, a gente utiliza o resíduo da bananeira para fazer papel, mas há quem use para fazer trançado, há quem use para fazer prensado, sabe? Há quem use para compostagem, há quem use para até fazer como vaso. Há quem use até para fazer como suporte para um cimento. Olha, então, o resíduo da bananeira é tão rico quanto a gente costuma ver o fruto. E além da bananeira, alguma outra planta surpreendeu você pelo um uso que você não imaginava que ela poderia uma ter? Muito legal que... Bom, eu tenho que falar uma coisa. Quando eu falo o resíduo, quer dizer, nós não, a parte que nós usamos da bananeira é o pseudocaule. Quer dizer, pseudocaule porque a bananeira ela vai
é um conjunto de folhas que vão circulando umas nas outras e formando o caule. Vem o cacho, dá uma única vez. Você precisa cortar aquela bananeira, nasce a filha e a neta e assim por diante. Ela é um rizoma. Então, nesses 23 anos, nós nunca derrubamos um único pé de bananeira que não tenha sido frutificado e cumprido o seu ciclo alimentar. Você só reaproveita o tronco que já foi cortado. Nessa mesma ideia que nós fomos para a pesquisa. Então, nós identificamos lírio do brejo, dá um papel maravilhoso, eu não tenho hoje aqui. Que eu não que é o que? É uma flor? É aquela que dá uma flor branca, cheirosa. Tem muito na estrada, daqui para a Costa Sul, daqui para a Costa Norte. Você vê que é assim... uma que também chamam de corneta de anjo, uma coisa não, diferente. É uma que também... Qual outro nome? Tem outros nomes, parecida mas com lírio normal. É um lírio branco do brejo, que dá muito aqui, ele limpa as águas, ele é maravilhoso também. Puxa, que ótimo. Então, a poda dele serve. Aquela planta muito comum aqui no paisagismo, que é a alpínia, ela dá um excelente papel. O malvavisco dá um bonito papel, as helicônias dão ótimos papéis, enfim. Toda e qualquer planta que for rica em fibras, ela vai dar um excelente papel. Então, aqui da região, a gente identifica esses. Bastão do imperador. Que outras, assim, que eu posso... A helicônia. Espada de São Jorge. A espada... ela deve ser bem fibrosa, né? Dá um papel a helicônia tem um uso parecido ou não? Sim, a helicônia também. Que ela é até meio bananeira, assim, nas folhas, né? E para você saber, é exatamente isso. Você pega a planta e você faz assim. Se ela não quebrou, ela é bastante fibrosa e você pode utilizar... E é útil. para essa produção nossa, né, que a gente realiza. E o que é que trouxe você para cá? Fez você largar a cidade grande para vir morar no mar? Eu tenho 2 filhas. Na época, uma estava com 11 e a outra com 1 ano. Estávamos em casa, eu, João, que é meu companheiro, que está ali, e as 2 meninas, e aquela vontade que eu acho que é a vontade de muita gente, a maioria de nós aqui acho que é migrante, né? Pois é. Que é a vontade de você viver num lugar que lhe traga um mínimo de... No momento era isso. Um mínimo de estrutura para as meninas, que a gente queria que elas estudassem num lugar legal, que elas vivessem num lugar que elas pudessem correr, brincar. São Bernardo, nós fomos muito felizes lá. Então, não é que era um momento de crise, ao contrário, era um momento de grande alegria. Um momento, né? A mais nova estava com 1 ano, então era um momento de... Não foi uma fuga, foi uma melhoria. E eu tinha conhecido o Boiçucanga 8 anos antes, quando fazia ainda a universidade, eu fui lá conhecer para estudar o carnaval, que é o banho da Doroteia. Então, eu passei 8 dias na ocasião estudando o banho da Doroteia e naquele momento eu pensei, um dia eu quero morar num lugar assim. Que tem essa alegria. Tenha isso. Foi um estudo antropológico. E aí um dia a gente teve essa vontade e... Então, vamos lá, né? Vamos lá. E aí foi isso. E daí para frente... Aí quando nós chegamos, a gente viu que não é fácil morar em Boiçucanga, né? Não é fácil morar no litoral. A gente enfrenta desafios muito grandes.
Só que a gente viu que os maiores desafios, e eu ainda acho isso, que a vida mais difícil aqui é para a juventude. Eu acho que o jovem de 15, 18, 20 anos, 22, ele tem que enfrentar desafios muito grandes. O tempo todo. Muito grandes. E a gente começou a ver isso. Isso fez... E a gente também percebeu que para migrar, você tem que abrir mão de algumas coisas quando você sai do seu lugar de origem, né? Absorver coisas do novo local. Você tem que absorver novas, mas você abre mão de algumas. E fazer parte. Como fazer parte? O escambau surgiu dessa necessidade ou não? O escambau surgiu também dessa necessidade de pertencimento, sim. E também dessa necessidade de atender um público não, uma comunidade, né, que tem pouco acesso à arte e cultura. E surgiu também da derrubada da Praça do Pôr do Sol, que era o nosso único espaço de cultura na região, né? Aí ela foi derrubada. Eu posso falar aqui sem nenhum medo, porque eu fui eu e mais várias pessoas, porque nunca estou junto. Sempre que eu falo eu, gente, nunca sou eu. Uma luta. Sempre tem muita gente junto. Uma luta muito grande da comunidade. Nós realizamos uma luta muito grande, mas a praça foi derrubada, uma obra pública. Com 11 anos de idade, ela levou 8 anos para ser construída, durou 11 anos e os laudos técnicos não quiseram nem pensar, nem reestruturar telhado, nada. Havia uma decisão política de derrubá-la. De acabar com ela. E acabaram. E isso foi horrível para a comunidade. Imagino. E nós temos registros da comunidade ocupando a praça, fazendo hip-hop ali, reunião de professores ali, e a chuva caindo assim pelo descaso E essa público. união que provavelmente incomodava quem quis derrubar. Eu não sei os motivos explícitos e nem me interessa, para falar a verdade. O que eu sei é que uma obra de 11 anos, se ela tivesse um problema estrutural, eu aceitaria, mas uma obra de 11 anos que nunca foi trocada uma torneira, ser derrubada, é um bem público, é um prejuízo do bem público. Isso é o que eu sei. Agora, os motivos reais... Mas fez falta. Mas a foi uma comunidade grande até hoje perda. sente falta. E aí, como é que entra o escambau Então, nisso? aí nisso... entra antes um pouco. À vontade. Eu estou falando muito. Não, é ótimo. É para falar. Você está aqui para isso. Ai, que difícil. Quando a gente começou a sacar essa história da vida difícil para os jovens, a vida do migrante, a gente naquele papel de migrante, né? Você não sabe direito como que são as relações ali e o quanto a gente estava abrindo mão da gente mesmo, assim, a gente resolveu começar a fazer uma coisa chamada Festival do Folclore, que era uma busca de juntar manifestações da cultura local e misturar com manifestações da cultura migrante. Então, nós fizemos, durante alguns anos,
a gente fez esse encontro de maneira totalmente voluntária, enfim, mas a gente conseguia juntar grupos de Folias de Reis, Bumba Meu Boi, congadas. Isso em qual década? Isso entre 1997 e 2003, mais ou menos. Nesse momento, eu saquei que seria pela cultura o caminho. Certo. A gente sacou isso, que era a cultura e arte que ia abrir esse caminho, trazer esse pertencimento, trazer essa reflexão, né, do que é viver no litoral. Que não é aquele paraíso, mas que é um mundo em construção. A impressão que dava é que tinha tudo por fazer, assim, sabe? Era bem estranho. Até hoje, a gente tem muito lá pessoas que nunca foram ao cinema. Para ir num cinema público, para ir num cinema hoje, sair de Boiçucanga e ir num cinema formal, nem não tem os mais aqui em alternativos. São Sebastião. Tem que ir a Caraguatatuba. Eu Imagina uma família de 4 pessoas, quanto tem que gastar de tempo e recurso financeiro para ir. Teatro. A gente tem uma comunidade que nunca foi ao teatro, apesar de termos um teatro muito bom aqui, e que fica fechado muito tempo também, mas é uma comunidade que só conhece teatro quando algum professor abnegado cata aquelas crianças, aqueles jovens e leva. Às vezes passando por dificuldades gigantescas para isso. E aí a gente tem shows, né? Shows muito bons, caríssimos, pagos pelo serviço, pela gestão pública e de livre acesso à comunidade, maravilha. Mas aí você pensa que é isso que é arte e cultura, que fica restrito a isso, que fica restrito a um show de um artista ímpar, mas de grande renome. E os fazedores de cultura do lugar? Nós estamos numa cidade que tem muitos fazedores de cultura, em todos os campos. E a gente começou a amadurecer todas essas ideias, né? Todas essas coisas. Muita coisa foi acontecendo. Foram acontecendo festivais de música estudantil, foram acontecendo festival de circo. A gente foi, assim, em determinados momentos, trazendo essas coisas, ora com algum recurso, ora sem nenhum. O João sempre também nessa função. E aí, então, quando a praça é derrubada, a gente já estava nesse momento de a gente quer um lugar para nós, então. Vamos ter que fazer. Um lugar para nós, que a gente possa. E aí você aproveitou o seu quintal ou apareceu um outro lugar que você... Não, era uma decisão que tinha que ser um lugar que não fosse nenhuma das nossas casas. Certo. Né? E aí, na época, nós nos juntamos em 7 pessoas também. E durante 1 ano e meio, a gente procurou uma casa e a gente se reuniu fazendo... tentando desenhar como seria o lugar que a gente queria. Sim. O que a gente queria ali? Como que a gente gostaria de apresentar à comunidade nossas necessidades, né? E aí, depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu alugar essa casa, que é a que nós estamos até hoje, Escambau Cultura, lá na Benjamin Manuel dos Santos. Conseguimos que o locador aceitasse que ali fosse um espaço cultural, porque também tem isso, né? Não é em qualquer lugar que pode ter um espaço cultural, né?
E começamos. Sem patrocínio, no início, sem nada. Sem nenhum. Aí, 6 meses depois, veio a pandemia. No momento que a gente estava começando a engrenar, veio a pandemia. E a pandemia mostrou para a gente. E para quem também não entendia que arte e cultura eram fundamentais para a nossa sobrevivência, que sem ela não ia dar, né? A arte foi a companheira da pandemia, né? A arte, ela não só nos trouxe reflexões, mas ela acalmou dor, ela deu voz, ela entrou nas nossas casas. Na nossa casa não podia entrar a nossa mãe, mas entrava a arte, né? Na nossa casa foi isso, né? A pandemia, ela mostrou mesmo que nós somos mais do que que até aquela pessoa que diz, eu não gosto de arte, ela vive arte. Ela precisa. De arte, de cultura. E aí, a gente, nesse processo todo... E eu fazia o quê nessa época? Aí, nessa época, nós fizemos uma coisa legal. Nós servimos de espaço, mesmo que fechado, claro, para que os artistas fizessem suas lives, fizessem suas reuniões, pudessem ter ali um computador, né? O que você precisa para uma live, né? Um computador, um lugar em silêncio. Foi um alento. E o teu conteúdo. Então, o Escambau serviu muito para isso durante a pandemia. Vários grupos fizeram uso do Escambau assim. A gente conseguiu, pela primeira vez, então, a PNAB 1, né? A emergencial, né? Que é o que? Uma ajuda? Era uma ajuda, na época, de R$9 mil, que pagava 3 meses de aluguel nosso. E aí a gente tocou. Quando reabre, e os espaços culturais foram os últimos a terem permissão de abrir, mas quando reabre, a gente tem uma queda no grupo, porque algumas das pessoas já não estavam mais aguentando, com toda a razão, estava bem difícil. Tinham desistido de ficar aqui. Tinha. Porque cultura é investimento, né? A longo prazo. Só que né? E aí, então, nós fizemos um chamamento público. Fizemos um belo café da manhã. Fizemos o levantamento de todas as nossas contas desde o primeiro dia. Fizemos gráficos, painéis, tudo bonitinho. A Leila é maravilhosa nessa parte. E apresentamos para a comunidade quem está a fim de se juntar conosco. Porque é assim, se não conseguirmos resolver essa equação aqui, nós vamos ter que fechar. E a gente não gostaria de fechar porque a gente acha que nós, como comunidade, merecemos um espaço como o Escambau. E aí vieram quatro pessoas se somaram a nós. E hoje nós somos 7 pessoas, desde então. Isso foi em 2022, 2021, começo de 2022. E desse meio tempo para cá, o que é que vocês mais têm feito ali, apresentado? Isso. No Escambau. Olha, o que eu posso dizer? O Escambau, ele é um coletivo que não tem...
Na literatura aí se fala de centro vazio. Outro dia falaram para mim, olha, é o contrário, é centro cheio. Mas na literatura é um coletivo de centro vazio, a gente exerce a sociocracia. Quer dizer, não temos nenhum... Não tem uma pessoa que diz vai por aqui ou vai por ali, isto não, isto sim. Todas as nossas decisões são coletivas e, na maioria absoluta das vezes, por consenso. Isso é mais demorado, mas isso é bem assertivo. A gente não guarda dificuldades, né? Não acumula dificuldades. A gente vai solucionando coletivamente. Que mais, assim? Como coletivo, a gente ocupa alguns espaços da casa para o ateliê de encadernação, para a loja de artesanato, para o ateliê de serigrafia e para o ateliê de tatuagem e também para uma sala de atendimento psicológico e agora tem também um ateliê de cerâmica. Esses ateliês fixos, eles pagam uma mensalidade fixa para a manutenção do espaço. E as atividades artísticas e culturais complementam os recursos necessários para a manutenção do espaço. Tá. Você comentou anteriormente que a tragédia ali da Costa Sul e de 2023 alterou muito o estado de espírito geral da comunidade. O que vocês fizeram ali para levantar esse moral? A gente chama que foi uma tragédia-crime, né? Por que tragédia-crime? É uma tragédia anunciada, que precisou de ter muita gente envolvida em não fazer respeitar, né? Muitas vezes a legislação federal, estadual, municipal. Enfim. E aí o que acontece? A comunidade de Barra do Saí perdeu, num dia, 60 pessoas. A comunidade de Boiçucanga perdeu, em algumas horas, 5 pessoas. E por aí vai. Essas pessoas perderam a vida, mas centenas perderam casa, perderam a fotografia da sua mãe. Perderam a sua história de vida. Dados da sua história de vida, dos seus filhos, dos seus avós, né? Perdeu o direito a tomar uma água pura, sabe? Então, isso foi muito impactante. E nós, do Escambau Cultura, nós temos lá a sede de Boiçucanga da capoeira, da Escola de Capoeira Angola Raiz Negra, que é na Vila Saí. A sede de Boiçucanga é no Escambau. Então, nós convivemos diariamente com essas pessoas. E as suas tristezas. E as suas dores e a sua força. Então, a gente começou a entender que a mostra que nós já estávamos preparando, que era uma mostra de arte e emergência climática, ela precisaria vir com esse teor, né? De trazer elementos para a comunidade, de reflexão através da arte, que seria, assim, o alarme, esse momento do alarme.
a fluidez, quer dizer, o que eu posso fazer, como que as coisas podem andar, Claro. como que a gente sai do lugar. E o sonho, porque sem a utopia, sem o sonho, quem somos? Né? Então, a utopia não é aquilo, aquele sonho que a gente realiza aqui, e aí, quando chega nela, a gente já está realizando outro sonho lá na frente, né? Já está sonhando de novo. Então, E ela teve esse tripé, que é um tripé que, de alguma maneira, a gente persegue até hoje. E você tinha comentado também a questão do barro que vocês usavam ali da região. Esse barro era para cerâmica? Uma das pessoas do coletivo é a Fernanda Lenze, e ela é uma estudiosa do barro e de suas aplicações. Então, ela faz, entre outras coisas, a geotinta, que são as tintas produzidas a partir dos diferentes barros. E ela estava começando essa coleta na região para entender, né, que tipo de barro que nós temos, como que é, o que precisa ser feito para ele virar uma tinta, coisa e tal. Eu acho que, assim como de outros povos também que viveram tragédias recentes aqui no Brasil, o barro virou lama, né? E a lama, então, já tem esse significado de algo do qual eu não consigo nem transitar por ele, né? E aí a gente manteve, depois de alguns meses, né, quando a gente fez a mostra, que foi em junho de 23, a gente manteve o trabalho com o barro, mas então a gente fez obras de arte com ele, fez algumas interações com a comunidade, algumas oficinas, enfim, a gente foi trazendo ele para esse olhar mais de vida. E do tempo que você fez parte do Conselho Municipal de Cultura para cá, você percebe que houve uma mudança para melhor? Quais foram as conquistas disso? Tá. Assim, vou tomar uma água. Bom, também não é uma coisa, né? Eu estou falando, mas também é uma coisa que tem muita gente nessa luta, né? Na medida do possível, eu vou dando nomes, mas quando a gente dá nome, a gente peca por esquecer de outros, né? Mas, enfim, 2005, numa audiência pública, numa reunião pública, não era nem audiência ainda, foi quando, pela primeira vez, eu toquei no assunto publicamente de que nós precisaríamos ter um Conselho Municipal de Políticas Públicas. Naquele momento, já a Jéssica Biasini, que acho que em algum momento vocês também vão entrevistar, ainda menina, também se juntou e nós começamos a estudar o que era um conselho, como que ele deveria funcionar, quais as diretrizes, que legislação que rege, coisa e tal. Nós conseguimos formar em 2014. Então, já foram 9 anos da gente participando de reuniões. Ela era uma adolescente, ela virou uma mulher. Várias outras pessoas, assim, formamos um grupo em Boiçucanga, Boiçucanga em Movimento, alguma coisa assim, nem lembro mais. Mas, enfim, a gente
Passou 9 anos estudando, a gente chamou gente do Ministério da Cultura aqui, a gente tinha o Gilberto Gil como ministro da Cultura no começo, lá em 2004, 2005 era ele, em 2014 já era outro, mas a gente chamou, eles vieram aqui em São Sebastião, eles nos orientaram, nós fizemos o projeto de lei, a minuta, né? Nós fomos atrás de tudo que era necessário para fundar o conselho, fundamos ele. E já colheram frutos? Muitos. Que bom. Muitos frutos. Durante 4 anos eu participei como conselheira e foi o período de estruturação. E hoje o conselho é inquestionável a necessidade dele, sem ele não há verbas do Ministério, né? É uma obrigatoriedade. O que eu vejo o maior avanço é que esta cidade nunca, até 13 anos atrás, eu não lembro, hoje 2025, então, 2012. Até 2012, não existia nessa cidade um único projeto PROAC aprovado. Hoje, você falou aqui, estamos aqui por conta de um projeto, de um edital aprovado pelo PROAC. A gente não sabia nem o que era PROAC. Então, o Conselho, ele também ele ajudou a gente a entender, né, o que é uma política pública, o que é uma política de favorecimento e o que é uma política pública, que são coisas diferentes. Muito diferentes. Né? Porque existe então, participação. O que é bom para todos ou o que é bom para né? O que é acessível, de acesso público e o que é de acesso particular, a gente começou a entender isso tudo melhor. Eu acho que hoje o Conselho tem isso bem mais claro. A questão do acesso aos recursos públicos também, isso se tornou um pouco mais transparente. Temos o Fundo Municipal de Cultura, que ele é, de acordo com a lei, ele é formado pela sociedade civil e pela gestão pública, e ele é alimentado anualmente. Então, isso é um grande avanço. Eu acho que isso é um avanço. Claro que falta uma porção de coisa. Claro, e sempre vai faltar, ainda bem. Porque né? É isso que impulsiona a busca, né? Mas o fundamental que eu acho que é importante entender é que cultura não é gasto. Cultura é investimento. Com certeza. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi feita logo após a pandemia. E nela se observou que de cada R$1 investido em cultura, 1,6 retornou. E isso é muito alto, muito mais alto do que um retorno da indústria automobilística, por exemplo. Então, é isso. Acho que inserir a cultura, o entendimento de que cultura é investimento ainda falta muito no município, ter essa visão de fato. Acho que potencializar a economia criativa, que aqui também é enorme, e a economia criativa é a economia da abundância, né? Porque a criatividade, ela traz mais criatividade. Então, entender
e colocar a economia criativa nessa rede aí do turismo de base comunitária, do turismo não exploratório, a valorização das culturas tradicionais locais, mas também a valorização da cultura do migrante, eu acho importante. É isso. E quando vem visitantes, o que é que vocês mostram a eles ali? No Escambau? Fica aberto e... Fica aberto. O Escambau fica aberto assim, de terça a sexta, das 10 às 18, e aos sábados, das 10 às 14. Afora isso, os eventos, que aí são nos horários variáveis. Nós mostramos a eles, né, o banco de troca livre de livros, que ele é acessível desde lá da rua. Lá na rua já tem um lugar que a gente preparou na calçada, até lá dentro. Nós mostramos a eles a nossa loja de artesanato local, que tem aproximadamente trabalhos de aproximadamente 20 artesãos da região. Nós mostramos para eles o nosso acervo, que é disponível ao público, que é de literatura local, história e cultura local e de arte e meio ambiente. Nós mostramos a eles nosso sebo, que ajuda a manutenção do nosso espaço. A gente mostra a cozinha, mostra os espaços de serigrafia, os espaços de reuniões, mostra todos os espaços. Nós temos uma comunicação dentro do espaço, falando de projetos, e a gente apresenta os três projetos guarda-chuva que a gente carrega, que são o projeto Céu de Cinema, que é ligado ao audiovisual, o Leia, Ame, Circule, que é ligado ao acesso à leitura, e o Sábado de Cultura e Escambau. E esse do audiovisual, as pessoas têm acesso a cinema? Sim. Pode ver um filme? Pode. Ai, que Nós bom. temos uma parceria com o Luiz, do Cinema na Kombi, que é uma pessoa maravilhosa, que acho que uns 12 anos atrás chegou aqui no litoral com uma Kombi e levando cinema por aí. Com uma telinha. Era maravilhoso, Luiz. Né? Assim, nossa, a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantada, porque eu percebi que fazia 5 anos que eu não ia no cinema. Imagina para quem nunca viu, então... Né? E o Luiz, então, nós temos essa parceria com ele, então ele se encarrega de conseguir os licenciamentos dos filmes e ele nos ajuda a fazer a curadoria. Então, durante um longo tempo era a curadoria dele, mas há alguns 2 ou 3 anos que a gente faz uma curadoria coletiva. E a gente sempre opta por, assim, 99% das vezes são filmes brasileiros, nem sempre são filmes que estão em cartaz, mas a gente tem também uma parceria com a Vitrine Filmes, que é um projeto da Vitrine que coloca disponível para os espaços culturais de cidades que não têm cinema. Então, eles trazem filmes que estão em lançamento em São Paulo para o cinema alternativo, independente, que é como o nosso caso. Então, por isso que a gente conseguiu, por exemplo, passar o Manas. Manas é um filme maravilhoso que a Vitrine conseguiu para a gente. Um filme muito sensível que trata da violência doméstica contra o assédio sexual às meninas.
e que feito por uma mulher, então muito sensível, muito delicado, mas assim que a gente saiu dali honrando o cinema que é um e assunto honrando o que tem lugar que que a estar gente sempre estava. insistindo em tratar. Então, no cinema, a gente tem essa oportunidade com essas parcerias. Com certeza. Também a gente promove oficinas, cursos e formações nessa área. Então, às vezes de produção de audiovisual, enfim, depende das parcerias que a gente aborda, que a gente consegue. Também temos parcerias assim com Cine Direitos Humanos, com o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente. Então, eles também têm programas para espaços independentes. Que bom. Né? E quais são já os próximos passos, assim, o que vocês já estão vendo lá no futuro, assim? Como que escambau geral? Faltando. Olha, nós ganhamos alguns editais para o ano de 2024. Nesses editais, a gente cumpriu muito superior ao previsto. Está faltando novos editais. Está faltando entender que cultura é financiamento. Recentemente, não posso esquecer, tem ainda um minuto? Sim. Tá. Recentemente, nós demos um passo muito grande, que foi a nossa formalização. Até agora, nós éramos apenas um coletivo informal. Então, os recursos sempre também vêm pela metade. E agora nós estamos nos formalizando. Nós fizemos já todo o processo, fizemos a assembleia de fundação, aprovamos o estatuto, ata, diretoria, tudo. E essa formalização talvez traga para a gente a esperança de que, como uma associação cultural, a gente realmente possa cumprir um papel na comunidade de trazer a cultura e a arte para o centro das questões. Muito obrigada, quero agradecer os seus esclarecimentos, essa história tão bonita. E desculpa, falei muito, né? Não, suficiente. E convidar os moradores aqui de São Sebastião para virem participar aqui dessas nossas conversas às quartas-feiras. Boa tarde, obrigada. Muito obrigada também. Foi muito bom. E que tenha muitas e muitas mulheres sentando aqui, porque gente legal tem, né? Obrigada.